Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Santa Cruz, Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para você, para mim, cada um de nós que está aqui. Jeremias, capítulo 2. Aí nós vamos lá no versículo 12, depois eu vou dizendo para você os próximos versículos. Jeremias, capítulo 2, versículos 12 e 13 agora, já de início. Ó céu, fica pasmado, tomado de grande susto, oráculo do Senhor. Duplo crime cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas defeituosas, que não retêm a água. Versículo 17. Acaso não te acontece tudo isso por teres abandonado o Senhor teu Deus, quando Ele te conduzia pelo caminho? Versículos 19 e 20 agora. Teu crime te castigue, tua infidelidade sirva para a tua correção. Reconhece e vê como é ruim e amargo teres abandonado o Senhor teu Deus e não teres mais o meu temor, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos. Não é de hoje que quebraste o jugo e rompeste as amarras. Disseste, não quero sujeitar-me. No alto de qualquer colina ou debaixo de árvore frondosa, tu te deitavas, entregando-te à prostituição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é uma acusação, é um lamento de Deus. Se você se pergunta se Deus sofre, sofre. Se você se pergunta se Deus chora, chora. Na cruz, nós vimos nosso Senhor sofrendo, bradar entre lágrimas. Mas já bem antes, ali no Horto das Oliveiras, Jesus suava e chorava sangue. E não pense você que o sofrimento do filho foi maior do que o do pai, não. Porque qual é o pai que não preferiria trocar de lugar com seu filho que vai ser morto ou que vai passar por grande sofrimento? Deus chora, gente, Deus sofre. Não porque Ele seja imperfeito, mas justamente porque Ele é perfeito no amor. E quem ama sofre. É próprio de quem ama sofrer. Quem ama sofre pela pessoa amada. Sofre quando perde a pessoa amada e por aí você vê o quanto que Deus sofre conosco. Com a nossa cabeça dura, com os nossos afastamentos, não é? Com os nossos pecados. Deus sofre. Deus sofre quando nós nos afastamos dele. Mas Deus sofre com os nossos sofrimentos. Porque diz a palavra do Senhor que Ele é cheio de compaixão. Quem é que tem compaixão? É aquele que compadece. É aquele que se compadece. O que é se compadecer? É padecer com a outra pessoa. Padecer não é sofrer? Está padecendo males. Está padecendo de uma doença incurável. Padecer não é sofrer? O que é compadecer? É sofrer junto. Deus sofre com os nossos sofrimentos. Então veja, é um Deus que chora por nós. Deus não chora por si mesmo. Deus chora por mim, Deus chora por você. E aqui Ele faz um lamento e Ele diz, isso é de pasmar o céu. Isso é de causar susto. Céu fica pasmado, tomado de grande susto. Porque o meu povo cometeu um crime duplo contra mim. Primeiro, abandonou-me a mim,
que sou a fonte de água viva. Primeiro crime, abandonou o Senhor. Fonte de água viva. Segundo, preferiu cavar para si cisternas defeituosas que não retêm água. Isso aqui é muito interessante, porque é a recusa de obter de forma gratuita e até mesmo fácil o que é necessário para a vida, escolhendo para si algo extremamente difícil e fracassado. Por que extremamente difícil? Aqui está falando de cisternas. Uma cisterna é menos do que um poço, porque a cisterna guarda água, o poço, ele se enche d'água. E se fosse fácil cavar poço, no nosso país nós não teríamos tantas cidades, vilarejos, padecendo pela falta d'água, porque tem lençóis subterrâneos. Se fosse fácil cavar um poço, não tinha sede, não tinha seca no nosso país, porque o nosso país é muito rico em água subterrânea, não é? E por que não se tem? Porque não é mole cavar, tem que saber fazer. Senão, quando você chegar numa certa altura, começa a desmoronar tudo ali. E eles ainda estavam buscando construir algo que é menos do que um poço, uma cisterna. E o pior, depois de todo o trabalho, uma cisterna que não retém água. Mas essa palavra está falando de cisternas e de poços? Não. Essa palavra está fazendo uma comparação, para a gente entender que nós trocamos a felicidade que nos é dada por Deus, pelos nossos empreendimentos fracassados, mesquinhos, condenados à destruição. Tanto que o Senhor continua dizendo para nós, depois que Ele fala assim, você renunciou ao meu caminho de vida para buscar para você, por si mesmo, uma felicidade que não vai parar nas suas mãos. E aí continua lá no versículo 17. Acaso não te acontece tudo isso? Tudo isso o quê? Os males, sofrimentos desnecessários e até mesmo muitas desgraças. Ali a palavra de Deus falando de situações terríveis que o povo teve que passar. Terríveis. Aí o Senhor pergunta, acaso tudo isso que está te acontecendo não te acontece por teres abandonado o Senhor teu Deus, quando Ele te conduzia pelo caminho? Isso que você está passando, não está te acontecendo, não é por ter se afastado de Deus e abandonado a Deus que te conduzia por um caminho seguro? E para mais uma vez ficar claro para nós que não é Deus quem nos castiga. Eu já tenho dito isso aqui em vários momentos, a partir de várias palavras, mas essa também vem nos dizer. Não é Deus quem nos castiga, gente. E isso aqui não é uma praga, é uma constatação. Teu crime te castigue. O teu castigo é o crime que você cometeu. Um pai amoroso nunca vai fazer o mal contra o seu filho. Mas justamente porque ele ama, vai ter momentos que ele vai deixar que o filho assuma as consequências do que ele fez. Esses dias eu encontrei com uma mãe que ela falou assim, Márcio, cansei de tirar meu filho da cadeia. Cansei de tirar o meu filho da cadeia. Agora vou deixar ele curtir a cadeia. Porque quem sabe assim, ele se afasta do crime. Olha que interessante. Permitir a cadeia para que ele se afaste do crime. Porque essa mãe vê a hora de perder o filho. Ou da parte de traficantes, ou da parte até do confronto com a polícia. Então é melhor que ele esteja preso do que ele esteja solto por aí, insistindo nos próprios erros e com isso consiga a morte. E ela disse para mim com o coração ferido. Ela disse, olha, até mesmo tenho deixado ele um pouco mais, não tenho visitado tanto. Que é para ver se ele se contrista e se ele muda de vida.
porque ele tem tido chances e ele não tem aproveitado. Olha, às vezes o Pai amoroso precisa deixar que a gente sinta na carne as consequências dos nossos erros, para que males piores não aconteçam conosco. Então, olha a palavra nos dizendo: teu crime te castigue, e a tua infidelidade sirva para a tua correção. O que Deus quer é que a gente corrija o caminho. E correção aqui é voltar-se para Ele, é reconhecer, olha, reconhece e vê. Reconhece, preste atenção, veja como é ruim, como é amargo teres abandonado o Senhor teu Deus. Ô vida triste, gente. Ô vida amarga, ô vida ruim, a vida vivida sem Deus. E aí a palavra do Senhor continua nos dizendo ali: não é de hoje que quebraste o jugo e rompeste as amarras, dissestes, não quero sujeitar-me. No alto de qualquer colina ou debaixo de qualquer árvore frondosa, tu te deitavas entregando-te à prostituição. Olha o que a palavra de Deus nos diz, essa palavra que foi escrita há mais ou menos 2.700 anos atrás. O que esta palavra nos fala? De algo que é apresentado nos dias de hoje como moderno. Agora é o momento em que as pessoas estão se libertando da religião. É o momento em que as pessoas estão quebrando esse jugo, estão se livrando dessas cordas que as prendiam, não é assim? Meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Interessante que no meio de toda essa revolução contemporânea que nós estamos vendo, o grande marco, o carro-chefe, é uma revolução sempre sexual. Me deito com quem eu quero, independente das consequências, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Mas olha, nunca se teve tantas pessoas tristes, deprimidas, fracas, sem sentido para a vida. A quantidade, gente, de pessoas doentes emocionalmente. Você já viu as várias campanhas que têm sido feitas contra o suicídio? Atendimento 24 horas de assistência a potenciais suicidas. Porque nunca no mundo tanta gente tirou a própria vida. Ou pensa em tirar como um caminho de libertação, porque reconhece e vê como é ruim e amargo teres abandonado o Senhor teu Deus. Não é de hoje que quebraste o teu jugo. Esse jugo aqui é o braço de Deus que o Senhor põe sobre nós. Aquele que Jesus nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre si o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Deus tem um jugo para nós. Qual é o jugo de Deus para nós? O seu braço amoroso com o qual Ele nos envolve. Esse é o jugo. Deus nos abraça para a gente caminhar junto com Ele, para a gente caminhar conjugado com Ele. O Senhor nos abraça para nos ajudar, que nós carreguemos o nosso fardo. Deus não vem pôr mais fardo nas nossas costas. Deus vem nos ajudar a carregar o nosso fardo quando a gente já não aguenta. Mas para isso que Ele faz, põe o braço nos nossos ombros. E o que a gente faz? Muitas vezes sacode os ombros dizendo: tira esses braços das minhas costas, porque esse braço está pesando sobre mim. Não é peso, é ajuda. É socorro. Só que às vezes quando você vai ajudar um bêbado, não é? Porque na vida, eu e você, muitas vezes caminhamos trôpegos como um bêbado. Muitas vezes quando você vai ajudar um bêbado, você tem que catar ele pelos ombros e carregá-lo firme na direção que ele precisa ir. Senão ele vai no meio da pista, vai ser atropelado por um ônibus, vai cair numa vala, vai cair na sarjeta. Ainda derruba a gente. E ainda derruba a gente. A Deus não vai derrubar. Mas Deus segura firme para nos levar no meio das nossas cachaças da vida, sabe? Na direção certa. Que às vezes a gente anda feito um dopado, sem saber para onde vai.
Ou se você quiser mudar a expressão, que nem barata tonta, né? Batendo de parede em parede, sem achar saída. O que Deus faz? Nos puxa na direção certa. E às vezes quando a gente é puxado, a gente faz igualzinho aquele cachaceiro chato que a gente foi ajudar. Tira a mão de mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu bebo porque eu quero, quando eu quiser parar de beber, eu paro, eu tenho condições, você está me fazendo passar vergonha. Todo sujo, machucado, emporcalhado, se tornando motivo de riso de todo mundo, e quem faz ele passar vergonha é quem foi ajudar. Ele não percebe que ele é que faz os outros passarem vergonha. A gente faz igualzinho com Deus. Tira a sua mão de mim, a vida é minha, eu faço com a minha vida o que eu quiser. Aí se Deus não solta, direto com a cara na sarjeta, direto para dentro do buraco, direto para o meio da pista. Gente, Deus é um Pai cheio de amor, que se lamenta quando nós queremos romper com Ele, dizendo, não quero me sujeitar, não quero me dobrar diante de Ti. E a gente quer liberdade para quê? Diz aqui a palavra, para se deitar em qualquer lugar, para copular com quem vier. Prostituir-se. E aqui essa prostituição não é só física, é vender a alma. É se vender por um preço muito baixo. E aí o Senhor chora e diz, esse meu povo é inclinado a se afastar de mim, abandonou-me, eu que sou fonte da felicidade deles, preferiram cavar para si um caminho inseguro que não vai dar em lugar nenhum. Meu povo não percebe como é amarga, como é triste, não é? Como é ruim o fato de ter me abandonado e seguem tentando cavar para si um caminho, mas esse caminho não vai dar em lugar nenhum. Diante desta palavra, eu fico pensando numa parábola contada por Jesus. E lembrando dessa parábola, eu peço a Deus todos os dias para ter a coragem daquele filho pródigo, gente. Eu peço a Deus para me dar coragem todos os dias para fazer o que fez aquele filho pródigo, que depois de fazer besteira, voltou e mostrou-se ao pai como ele estava. E aquele filho foi para viver todo tipo de permissividade, inclusive de prostituição. Porque o irmão dele denunciou para o pai. Disse, esse teu filho saiu por aí com o seu dinheiro para gastar com as prostitutas, para esbanjar em festas e bebedeiras. E foi mesmo, gente. Aquele filho pródigo, ele foi de uma covardia tremenda. Ele cuspiu na cara do pai dele. Quando ele chegou para o pai ainda vivo e disse, divide os seus bens, divide. Você vai morrer mesmo? Nossa, pensa. Você vai morrer, vai ficar tudo para mim e para o meu irmão? Então, já que tem uma parte que vai para mim, e já que você vai morrer mesmo, divide, me dá a minha parte, que eu quero viver a minha vida. Quero fazer igual o senhor, não. Trabalhar a vida inteira, morrer velho trabalhando. Eu quero curtir a minha vida enquanto eu sou novo. Me dá meu dinheiro. Meu dinheiro. Me dá a minha parte. Diz que esse moleque, tem que falar assim, moleque. Esse moleque sumiu no mundo e fez tudo o que não devia. Achou que tinha demais, achou que as riquezas deste mundo são inesgotáveis. Saiu esbanjando. Pagava jantar para um, pagava bebida para outro, pagava hotel para todo mundo, né? As hospedagens, as hospedarias, as estalagens, né? Enquanto ele tinha dinheiro, não faltava companheiro, porque amigo ele não teve. Enquanto você tem dinheiro, meu amigo, não vai faltar companhia, companheiro, mas amigo você vai ver na hora que você estiver passando necessidade. É assim mesmo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava cheio de companhia.
Só que bateu uma fome pesada sobre aquela região. A miséria tomou conta daquela região. E o pouco dinheiro que ele tinha, que ele achou que ia dar para ele, de repente, começar alguma coisa, algum negócio, quando ele achou que talvez ele deveria levar a vida a sério, veio um imprevisto e levou a segurança financeira que ele tinha. E disse que a pobreza dele foi tamanha que ele pegou o pior serviço que um judeu poderia pegar, que era cuidar de porcos. Mas não só isso, a situação dele estava abaixo da dos porcos. Porque o que ele ganhava, cuidando dos porcos, não dava para pagar a comida que o porco comia. Então diz ali o evangelho que muitas vezes ele quis matar a fome com as bolotas que eram dadas aos porcos, mas nem isso lhe davam. Na mais absoluta miséria, sem dinheiro, sem roupa, fedendo a porco, sabe, uma situação de extrema indignidade. Esse filho pródigo teve a coragem que eu e você às vezes não temos. Numa certa altura ele pensou comigo mesmo, fiz bobagem, fiz besteira. Que nem o pior dos empregados na casa do meu pai passa a necessidade que eu estou passando. Mesmo o mais novo e o mais incompetente dos empregados tem o mínimo para viver com dignidade, tem pão com fartura sobre a sua mesa. E ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, eu fiz besteira e com a besteira que eu fiz, eu perdi a minha condição de filho. Mas me dá um emprego. E me trata como qualquer um da sua casa, porque qualquer um aqui está melhor do que o que eu sou hoje. E animado com essa ideia, ele foi. E quando ele apontou no horizonte, o pai o viu. Porque tudo que o pai queria era o seu filho de volta. Tudo que o pai esperava era que o seu filho aparecesse um dia. E esse pai não perdeu a esperança. E quem não perde a esperança, alcança aquilo que espera. O dia que o filho apareceu no horizonte, o pai desabou numa carreira, descendo do teto da casa, porque eles gostam de olhar longe, em cima do teto da casa. É uma laje batida, retinha. O dia que você for à Palestina, que você for a Israel, você vai ver. As casas, elas têm uns tetos retos, né? Muitas das vezes, dependendo do lugar, tem até plantação em cima da casa. E ali você sobe, você olha longe. Quando o pai viu de longe, ele reconheceu o filho, mesmo maltrapilho e desnutrido. Mesmo tendo se desconfigurado, mesmo tendo se tornado um caco de gente. O pai, olhando longe, o viu e correu em direção a ele, coisa que os idosos lá naquela região não faziam. Era uma coisa vergonhosa. Era quase igual deixar ver a roupa íntima. Um homem idoso sair correndo. São os jovens que correm na direção dos idosos, não os idosos, não os mais velhos. Aquele pai não quis saber de nada, ele quebrou todos os protocolos. Ele foi correndo em direção ao seu filho e pulou no pescoço dele, e o abraçou e o beijou, sujo e fedido de porco, com roupa de mendigo. Já não tinha sandália nos pés, o anel que ele recebeu da família, que era o que identificava de que família a pessoa pertencia, vendeu. Ele não tinha mais nem o anel da família, esse menino tinha mais nada. E começou o discurso. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E nessa hora o pai olhava nos olhos dele, com todo o amor, e o ouvia. Pequei contra o céu e contra ti. Só que quando ele entrou na segunda parte que ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai atalhou e cortou, porque aquilo também era besteira. Ele não ia permitir a blasfêmia do filho dizer que já não era digno de ser chamado de filho dele.
e disse: traga as sandálias, traga as roupas, traga o anel, meu filho estava morto e voltou à vida. Meu querido, Deus espera você de braços abertos, não importa quão fundo você tenha descido, não importa que você tenha ido mais fundo do que esse rapaz. Não importa que você esteja cheirando aos porcos com os quais você teve que se deitar, minha irmã. Deus te espera de braços abertos porque Ele te ama. Bendito o filho pródigo que teve coragem de voltar para Deus, depois de fazer besteira, voltou e mostrou-se para o pai do jeito que ele estava. Não se escondeu, não fugiu mais. Não é mais momento de você fugir. Não é mais momento de você se esconder, mas é hora de você voltar para o Pai do céu e se mostrar do jeito que você está. Olha, desde que Adão e Eva se esconderam depois do seu pecado, o pecado original, eles acabaram se tornando para nós um modelo de comportamento. Você já viu que os filhos fazem o que os pais fazem? Eu vou dizer uma coisa aqui para você pensar a respeito. Os seus filhos não fazem o que você manda. Os seus filhos fazem o que você faz. Se você, minha amiga, é uma mulher que não respeita o seu marido, que é grossa com ele, que grita com ele, que põe o dedo na cara dele, você vai ver as suas filhas fazerem isso com o seu marido e com o marido delas. Às vezes, o seu marido não é o pai delas. E você reclama dizendo: as minhas filhas não aceitam o meu marido, os meus filhos não respeitam o meu marido. A minha pergunta para você é: você respeita? Você de verdade aceitou essa pessoa na sua vida? Ou você aceitou mais ou menos com medo de que seus filhos não aceitassem? E você às vezes trata este homem, ou você trata esta mulher, você que é marido, na meia medida, para poder estar bem na fita com os seus filhos, com as suas filhas. E aí olha o que acontece. Eles não obedecem o que você fala, eles obedecem o que você faz. Você, meu irmão, que acha bonito chegar sexta-feira, você ir para o boteco, você ficar ali, sabe, conversando, jogando conversa fora com seus amigos, sua família em casa esperando, muitas vezes chateada, muitas vezes triste, porque queria ter você em casa, você que ficou fora a semana inteira. Agora que chega o final de semana, sua família te espera, você não vem para casa. Você chega em casa desesperado para poder sair de casa, para poder encontrar amigos, para poder encontrar colega, para poder fazer não sei o quê. É isso que você está ensinando para os seus filhos. E vai seguir seu modelo. E de repente, aquilo que você vê acontecer dentro da sua casa, vai acontecer na casa dele. Sabe como é que a gente cura a nossa família? Sabe como é que a gente preserva os nossos filhos de viverem aquilo que a gente sabe que é uma infelicidade? Fazendo o certo dentro da nossa casa. Se você não quer que seu filho se envolva com má companhia, pelo amor de Deus, não se envolva você com má companhia. Se você só se envolve com menina que não presta, minha amiga, o que você acha que você está ensinando para sua filha? Às vezes eu fico, igual diz aqui a palavra, ó céu, fica pasmado, tomado de grande susto. Às vezes você vê uma mulher, porque hoje, né, com as mídias sociais, você ouve a pessoa e você também vê a pessoa. Aí a pessoa chega para você e desabafa: não, porque o meu marido ele não é fiel a mim, porque o meu marido ele fica pensando em outras mulheres, porque o meu marido ele sonha com outras mulheres. Aí você vai ver quais são as mulheres que você frequenta. Aquelas que você chama de colega, que você chama de amiga, que você leva para sua casa. A maneira como você bebe, a maneira como você dança, a maneira como você se veste, a maneira como as suas amigas dançam dentro da casa, na frente do seu marido. O que você usa. E depois a gente reclama de Deus e diz: onde está o Senhor?
Eu digo a você mais uma vez, desde que o pecado entrou no mundo e que Adão e Eva pecaram, nossos primeiros pais, eles se tornaram o nosso modelo de comportamento. Só que nesta manhã Deus está convidando a mim e a você para a gente parar de se esconder, para a gente parar de correr de Deus e, em vez disso, a gente correr livremente para Ele, correr para os braços de Deus, em vez de correr de Deus. Beber nas fontes da água da vida, em vez de você tentar beber da sua cisterna furada, rachada, que não retém água nenhuma. Eu pergunto, para mim, para cada um de nós, por que nós nos escondemos? Por que nós fugimos da realidade? Gente, quantos de nós sofremos criando um falso eu? Será que isso que você posta na internet é você de verdade? Nós criamos um falso eu. Olha, da pequena à máxima medida. Porque tem uma pequena que não tem problema nenhum, não é pecado não, mas que assusta a gente. Você conversa com a pessoa só através dos meios digitais, o dia que você encontra com ela, você toma um choque. Não é verdade. Porque é tanto filtro aplicado na foto, que você diz, não é possível, deve ser a mãe dela, deve ser o pai dele. Não é a pessoa, não é a pessoa. Aí você fica olhando. Eu já contei isso aqui, foi verdade. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, e ela estava tão íntima, sabe assim, falando com as coisas, com tanto conhecimento. Eu fui lá, abri a foto dela, eu disse assim, essa pessoa será que me conhece? Gente, cheguei para minha esposa e disse, você conhece? Aí ela disse, não. E a gente ficou olhando ali para a foto, de repente a minha esposa, conheço. É que ela mudou a cor dela na foto, ela era moreninha, ela ficou branquinha. Moreninha assim, moreninha. Ela era branca na foto. O cabelo dela não era liso, mas na foto ele estava liso, porque ela tinha alisado. Ela era um pouquinho mais velha, mas ela colocou tanto filtro que ela ficou bem novinha. E ainda põe assim uns ângulos, né? Que normalmente não é o ângulo que a pessoa te vê. Gente, eu te juro que deu um trabalho para eu conhecer a pessoa. E ainda colocou lá no nome dela um apelido. Falei, o nome não é o da pessoa, o cabelo não é o que eu encontro quando eu vejo ela. A cor não é a da pessoa, ela está mais nova do que... É um falso eu. Isso expressa o que nós vivemos por dentro. Às vezes nós temos tanta dificuldade de nos aceitarmos que nós criamos um personagem e achamos que nós somos o personagem. Quantas vezes nós criamos isso, um falso eu, aparentemente mais admirável, aparentemente mais cativante, aparentemente mais feliz. Para quê? Para esconder aquilo que nós achamos que os outros não vão gostar em nós. Como é que você quer se sentir amado ou amada se você já supõe que as pessoas não vão gostar de você? E aí você se esconde. E aí cria uma caricatura para as pessoas gostarem da caricatura que você criou. Ainda que elas adorem o que você criou, você não vai se sentir amado, porque no fundo, você sabe que você não é aquilo. Sabe? E com o tempo a gente começa a esquecer que nós estamos nos escondendo. E começamos a esquecer que nós temos defeitos, porque nós achamos que as pessoas não estão vendo os nossos defeitos. Sabe, todo mundo tinha que fazer a experiência de morar numa comunidade igual nós moramos aqui na Canção Nova. Porque a única pessoa que acha que ninguém está vendo o defeito dela é ela mesma. Porque todo mundo vê, gente. As pessoas vêm e comentam. Quando a gente quer aparecer demais, quando a gente passa por cima dos outros, quando a gente, e se isso acontecer, fica claro para a comunidade. A pessoa vai, acende as luzes da televisão, liga a câmera. É um tipo de voz tão calma, tão suave, tão serena. Aquela pessoa tão envolvente. Apagaram-se as luzes, acende-se outra pessoa. Só ela acha que isso fica escondido. Todo mundo vê. Coisa de criança. Já brincou de pique-esconde com criança? É um barato, gente.
É muito engraçadinho. A criança, ela vai, esconde dentro do armário e a pontinha do vestido fica presa para fora. Ou os pezinhos embaixo da cortina, né? Esconde atrás da cortina. Aí você vê, só tá os pezinhos lá embaixo da cortina. Somos nós. Quando nós não nos aceitamos, nós nos escondemos, mas o pé sempre fica de fora. Sabe, é bom a gente ser quem a gente é, porque, meu amigo, por mais que a gente tente mascarar quem nós somos, o pé sempre fica de fora. Deus é o pai que correu ao filho pródigo quando ele chegou em casa emporcalhado, deformado, mancando. Deus é esse pai que aqui chora por mim e por você, dizendo: por que você me abandonou? Tenho tanta coisa para te dar. Eu posso matar a sua sede. Mas você escolheu renunciar a uma felicidade verdadeira para correr atrás de caricatura de felicidade. Deus chora por nós. Quando a vergonha e o ódio de nós mesmos nos paralisam, porque às vezes nós temos vergonha da nossa vida, vergonha da nossa família, vergonha da nossa história. Às vezes a gente tem ódio de nós mesmos. Tem gente que diz: eu me odeio. Eu odeio a vida que eu tenho. Deus é aquele que chora por nós quando vê que nós não nos amamos. Porque se tem alguém que nos ama de verdade, do jeito que nós somos, é Ele. Deus ama você de verdade, do jeito que você é, inclusive com o seu pecado. Inclusive com o cheiro de porco. Deus nos ama exatamente como nós somos. Quer a gente goste disso, quer não. Talvez você não goste que Deus goste de você do jeito que você está. Você querendo ou não, Ele te ama do jeito que você se encontra neste dia, nesta manhã. E Ele nos chama, como chamou Adão. Adão, por que te escondes? Sai do teu esconderijo, que eu sei o que te aconteceu. Hoje o Senhor chama você pelo seu nome e pergunta: por que te escondes? Será que não está na hora de você sair do seu esconderijo? Porque, olha, nenhuma maquiagem espiritual poderá fazer você parecer para Deus o que você não é. A gente pode se esconder através de qualquer prática. A gente pode pôr roupagem de gente piedosa, pode andar com o terço pendurado na testa, a Bíblia debaixo do braço, que Deus vê não o exterior, Deus vê o coração. E Deus se preocupa de verdade com quem a gente é, porque inclusive a nossa religião, ela não foi feita para a gente se mostrar, ela foi feita para cuidar de nós, para a gente também, por meio dela, obter os meios de salvação. Jesus olha para mim e para você e diz: vem a mim agora. Vem a mim nesse momento, diz Jesus. Reconheça e aceite o que eu quero ser para você. Se por um lado essa palavra diz, né, para nós aqui, reconhece e vê como é ruim e amargo teres abandonado o Senhor teu Deus. Jesus lhe diz nessa manhã: reconheça e aceite o que eu quero ser para você. Um Salvador de compaixão infinita, um Salvador de paciência ilimitada, de um perdão difícil de aceitar. Porque às vezes é difícil aceitar o perdão de Deus, porque é demais. Como é possível que Deus me perdoe tudo que eu já fiz nesta vida, até o fato de eu ter odiado, de eu ter me afastado dele? Deus ama você e te dá um perdão ainda que seja difícil de você aceitar. Ele quer ser para você um Salvador cheio de amor, de um amor tão grande que não fica registrando seus erros. Põe as mãos sobre o seu coração e acolha esta palavra no íntimo do seu ser. Acolha que o Senhor te ama e tem para você um caminho de felicidade. Muitas vezes diferente daquele que você vem cavando para si mesmo. Oh, meu irmão, minha irmã, como Deus chorou por você.
Quando depois de ter trabalhado tanto, você descobriu que você tinha cavado uma cisterna furada. Que aquilo em que você apostou a sua vida não trouxe felicidade para você. Relacionamentos furados. Estilos de vida furados. E para entrar por esse caminho, muitas vezes abandonou um amor verdadeiro, o amor de Deus por você. Eu fui percebendo muitas vezes na minha vida que eu não me sentia bem comigo mesmo, a menos que eu não falhasse. O meu desempenho tinha que ser perfeito, sempre, para eu me sentir amado. Deus me livre, como isso cansa a gente. Inconscientemente eu havia projetado para Deus aquelas sensações que eu cultivava a respeito de mim mesmo. E eu só me sentia seguro quando Deus me fazia sentir e permitia sentir que eu estava bem com Ele. Mas isso não é a minha verdade. Eu só me sentia seguro com Deus quando eu estava em dia com a minha espiritualidade, sobretudo com a minha confissão. Quando eu me via bonzinho, generoso, amoroso, sem manchas, sem medo, sem dúvidas, enfim, perfeito. Que libertação foi para mim quando o Espírito Santo tirou de mim essa ideia estúpida de que Deus me ama somente quando eu acerto. Isso foi para mim uma libertação. Pede a Jesus essa graça agora. Senhor, dá-me a graça, Senhor, de perceber que o Senhor me ama não somente quando eu me sinto certo, perfeito e bem comigo mesmo e com tudo que eu faço. Porque agora, perdoado e livre, eu posso pular nos braços de Deus, meu Pai. Eu posso voltar para casa. Verdade, Senhor. Você pode voltar para casa, meu querido, minha querida. Nós podemos. Eu pude quando eu percebi que alguém esperava por mim. Deus espera por você. Obrigada.